Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Micaele Alves, eu sou psicóloga, sou especialista em gestão de pessoas, atuo na área de desenvolvimento humano, consultoria e atualmente trabalho no Hospital e Maternidade Marques Basto como psicóloga. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre o tema recrutamento, seleção e desenvolvimento de equipe. E hoje o nosso conteúdo programático para essa aula vai ser o planejamento da vaga, solicitação, tipos de recrutamento, tipos de seleção, modelos de avaliações, entrevista, dinâmica, prova técnica, prova psicológica, avaliação psicológica, resultados da seleção, empresa versus candidato, avaliação de experiência e o desenvolvimento da equipe. Nós sabemos que o processo de seleção ele tem a principal importância em encontrar o melhor candidato para aquela vaga, encontrar o melhor perfil para aquela empresa. Mas é claro que ele deve ser embasado principalmente na missão, na visão e nos valores de cada empresa. Para que eu possa ter um processo de seleção coerente, e de forma que eu encontre o melhor candidato, eu preciso conhecer bastante a empresa, saber qual é o perfil técnico, saber qual é o perfil comportamental, para que eu possa de fato escolher um bom candidato. E essa escolha ela não é apenas dentro de um processo de seleção, dentro de uma entrevista, dentro de testes, não somente nisso, mas ela diz respeito também da forma que vai ser divulgada essa vaga, da descrição dessa função, para que a gente possa encontrar o melhor candidato, dentro desse processo de seleção. Quando a gente fala sobre recrutamento, inicialmente, a gente pode falar sobre dois tipos de recrutamento, que é o recrutamento interno, que é aquele recrutamento que ele é feito dentro da própria organização, com os próprios colaboradores que já trabalham dentro dessa empresa, e o recrutamento externo, ou seja, aquele que a gente vai buscar candidato fora da organização ou em até mesmo outras empresas. E qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem desses dois tipos de recrutamento? A vantagem do recrutamento interno, ele é muito mais econômico, ele é mais rápido, ele apresenta um maior índice de segurança, já que os candidatos eles já são conhecidos do recrutador, é uma fonte poderosa de motivação dentro da organização e representa também a garantia de adaptação do candidato dentro da empresa. E quais que são as desvantagens de um recrutamento externo? Desfalca a função na qual a outra pessoa foi tirada, a área que cedeu o profissional que foi transferido, ou foi promovido, ou fez o processo de seleção e foi aprovado, ela acaba ficando com esse déficit de colaborador. Quando ele é praticado de forma excessiva, todas as vezes que há mudança de candidato, feito o processo de seleção interna, acaba que freia a questão de contratar novas pessoas. Então tem sua vantagem, tem sua desvantagem. Quando a gente olha para o processo de recrutamento externo, quais são as vantagens? Traz conhecimento, traz experiência, traz cultura de outras empresas, mexe com a acomodação das pessoas. Quando a gente olha para as desvantagens do recrutamento externo, gera insatisfação dos funcionários que se sentem merecidos do processo de seleção e não participaram. E isso quando não há um plano de desenvolvimento individual, onde as pessoas têm consciência do seu perfil, dos pontos que elas precisam melhorar, e quando abre um recrutamento interno, elas têm consciência se elas estão aptas ou não para participar dessa vaga. Quando isso não acontece, gera essa desmotivação nas pessoas. O custo acaba sendo maior, mais demorado, e há a incerteza da adaptação. Mas a gente sabe que a questão da adaptação ela envolve muitas outras coisas. Às vezes você até faz um processo de seleção coerente, bem delimitado, com processos internos de avaliação, de prova, de entrevista, de dinâmica. Mas quando é no dia a dia, que é o processo de adaptação, de avaliação, isso não acontece. Isso faz com que haja uma rotatividade também dentro da organização, que nós vamos falar um pouco disso mais à frente. Mas esses dois processos, eles são de fundamental importância, o recrutamento. E para que eu possa fazer um bom recrutamento, que é chamar as pessoas para a empresa, eu preciso estar bem definido qual é a vaga, qual o perfil que eu espero. Então, deixar bem claro nessa notificação que ela pode ser
feita ou através de redes sociais, através de site da própria empresa, onde a pessoa pode se candidatar à vaga, pode ser divulgados em faculdades, em escola, em sindicatos, em associações, né? Em sites de emprego. Então, assim, eu preciso estar determinado como que eu vou fazer essa divulgação, quais são as informações que vão estar presentes ali dentro da minha divulgação, para que facilite também na hora de selecionar. Porque a gente sabe que quando é divulgada uma vaga, a maioria das pessoas que estão à procura de uma oportunidade de emprego, muitas delas às vezes não sabem exatamente qual a área que gostaria de atuar, então ela vai enviar o perfil dela para aquela vaga. E quando a própria pessoa faz esse filtro, ela tem que estar muito delimitado quais são os requisitos que ela quer para aquela vaga. Isso vai depender muito do que ela anunciou. Quando a gente fala sobre processos que já acontecem de forma automática, como sites, que a pessoa já cadastra o seu perfil e a gente só faz um filtro daquelas informações, é muito mais simples. Mas quando é empresas ainda pequenas, de médio e pequeno porte, que não há esse processo, que no qual você mesmo divulga a vaga e você mesmo vai olhar, analisar currículo por currículo, é muito importante que essa descrição da vaga e esse recrutamento, que é o chamar as pessoas, estejam muito bem definidos. E quais são as informações que devem conter dentro desse processo? Primeiro de tudo, a função em si, descrever de forma simplificada o que é que a pessoa vai fazer, quais são os requisitos mínimos para aquela vaga no ponto técnico, né? Por exemplo, curso superior, cursos extras, idade, se for o caso. Também é importante colocar se precisa ter alguma qualificação de línguas ou não. E também o perfil comportamental, né? O perfil comportamental ele é extremamente importante, porque nele você vai conseguir avaliar as habilidades do candidato nesse quesito. Hoje muita gente fala, né? A gente sempre ouve falar que as pessoas elas são contratadas pelo comportamento, pela parte técnica e são demitidas pela parte comportamental. E diante disso é necessário você ter muita consciência se aquela pessoa para aquela função, determinada função, ela precisa ter um nível de atenção muito alta, de concentração, né? Enfim, comportamentos que muitas vezes você não consegue avaliar numa prova técnica. Vai precisar fazer uma avaliação de perfil mais aprofundada. E aí, por isso, você precisa deixar isso bem delimitado no momento do recrutamento. Até para que quando a pessoa envie o currículo e não seja selecionada, ela também tem essa consciência que ela não foi, porque os requisitos que você colocou realmente não estavam de acordo com o currículo dela. E aí é bom deixar bem claro qual é a remuneração, se é salário fixo, mais variável, mais comissão, mais incentivos, benefícios, né? Deixar claro também qual é o horário de trabalho dessa pessoa, que ela vai precisar estar disponível. E deixar a informação de onde ela pode estar cadastrando o currículo, até quando ela vai cadastrar esse perfil. Enfim, esse é um recrutamento que ele deve ser utilizado da melhor maneira possível, para que você já utilize também ele como a primeira fonte de selecionar os currículos, né? A partir do momento que você divulga. Tem até uma coisa que é interessante, se você atualmente trabalha numa empresa de pequeno e médio porte, que você ainda vai olhar currículo por currículo após uma divulgação, é interessante você colocar para que quando a pessoa enviar, ela envie com as descrições necessárias, como por exemplo o assunto da vaga. Se a vaga for para vendedor, ela já coloque no assunto vaga para vendedor. E aí esse já é o primeiro filtro, porque tem candidato que bota qualquer outra informação, mas não bota o nome vendedor. E aí isso já é uma forma de você já ir excluindo o candidato, porque já falta atenção nesse primeiro momento, né? Que é o momento de fazer o cadastro dessa vaga, certo? Quando a gente fala no processo de seleção em si, a gente tem algumas etapas que elas são de extrema importância. A primeira delas, né? Quando vai abrir uma vaga, você vai fazer a solicitação para o setor na qual vai estar abrindo a vaga. Se atualmente você atua no setor de RH, se a vaga é para o setor operacional, a pessoa que é responsável pelo setor
ela precisa fazer uma solicitação para o setor. Dentro do material que foi enviado para vocês, foi enviado também um modelo de solicitação, que se na empresa de vocês não tiverem, vocês já podem começar a adaptar. Por que que vocês precisam fazer isso? Porque isso é uma forma de organizar o setor de gestão de pessoas ou de RH. É uma forma de você padronizar também esses processos e de ter muita consciência do que está sendo pedido. E nada melhor do que o próprio gestor da área para fazer uma solicitação de forma formal para que você comece a divulgar e buscar esses candidatos. O outro ponto é fazer essa análise dos currículos, né? Fazer a triagem inicial com base nos requisitos essenciais que você divulgou. Fazer a primeira processo de seleção, que pode ser uma prova de conhecimentos gerais ou específico. E aí vem entrevista, vem testes situacionais, simulações, dinâmicas, vem os testes psicológicos. E aí para cada área a gente encontra testes que são riquíssimos de informação para poder buscar um candidato de maior competência para essa vaga. E aí, para finalizar, algumas empresas buscam referências pessoais e antigas de outras organizações e outras, né, fazem uma entrevista final. Essa entrevista final pode ser com o líder do setor, com o responsável pelaquela área, e os exames médicos, né, que é a última parte, que ela também é de responsabilidade da organização. Falando um pouco em relação aos testes que você pode utilizar dentro desse processo de seleção. A gente tem um teste de perfil que você vai avaliar, ele é um dos mais importantes considerado dentro do processo de seleção. Ele é para fazer mesmo um filtro inicial, onde vai mostrar quais são os profissionais que são mais compatíveis com a cultura da empresa. Essa avaliação ela deve ser elaborada por psicólogos que conheçam a empresa, formulem perguntas que mais se adequem com o tipo de vaga desejada. Os candidatos que vão responder, eles não podem ter interrupções, eles têm que responder com o máximo de sinceridade possível e no tempo também do candidato. Geralmente as respostas variam, né, de nível de intensidade, é interessante que seja mesmo de forma subjetiva. Dentro desse processo é interessante avaliar os pontos positivos de cada um e os pontos de melhoria de cada um e ver o que é que se adapta de acordo com a necessidade para aquela vaga. É possível considerar essa etapa também como uma etapa assim, primordial para que você possa conhecer o candidato de uma forma geral, né? A partir daí, ela é uma etapa eliminatória ou classificatória. Quando eu falo que é importante ser avaliada por psicólogo, eu digo no sentido de alguém que esteja realmente apto a avaliar o candidato como um todo. Porque em um processo de seleção a gente sabe que as pessoas normalmente ficam ansiosas, ficam nervosas e não conseguem muitas vezes mostrar todo o seu potencial. Quando você coloca um gestor que quer resultado, que quer entrega, quando ele olha um candidato como esse, ele já pensa, esse daí não vai conseguir me entregar o que eu quero no final do mês. E muitas vezes não é assim. Nem todo mundo consegue elaborar um processo de seleção de uma forma mais leve, de uma forma mais centrada e mostrando todo o seu potencial de primeira. Por isso é necessário alguém que tenha um olhar mais cauteloso em relação a isso e consiga avaliar o candidato para além daquela ansiedade, para além daquele medo do primeiro momento. É claro que tudo tem que estar dentro dos limites. A gente sabe que tem candidato que realmente não desenvolve uma boa qualidade na hora das perguntas, na hora dos questionamentos, mas tem gente que ela se esforça muito e consegue entregar um bom resultado. E você percebe que apesar das dificuldades, ela conseguiu ultrapassar aquele momento. Então, por isso a importância de alguém que tenha esse olhar mais humano no momento dos processos de seleção. Os testes de conhecimento específico, eles também são ferramentas de fundamental importância para avaliar o candidato, como, por exemplo, eu tenho funções de TI, funções para a área de contabilidade, que é necessário conhecimentos mais técnicos de determinado assunto. Então, aplicar uma prova desse nível para que o candidato possa ser avaliado é muito interessante também. Os testes de conhecimento específico eles são elaborados de acordo com o perfil de cada vaga, né?
Ah, Micaele, mas é uma vaga para vendedor. Não tem problema, né? Não é uma vaga que precise de conhecimento de nível superior. Também não tem problema. Por exemplo, é para motorista, não. Então, qual seria as informações necessárias para você conhecer do motorista antes de contratar ele? O básico sobre direção defensiva. Então, teste de direção defensiva para saber em relação à lei de trânsito, em relação a primeiros socorros, caso haja um acidente. Então, assim, essas informações coletadas inicialmente, elas te ajudam a avaliar o candidato. Se for alguma função que exige o conhecimento de Excel, né, um conhecimento mais aprofundado, então é necessário aplicar uma prova com perguntas relacionadas ao Excel. O uso desse tipo de teste, ele deixa evidente quais são os candidatos que se enquadram minimamente na vaga que está sendo solicitada. Né? A vaga, elas também podem ser importantes, porque quando você contrata um candidato pela postura, pela forma de se comportar, pela forma de se comunicar, pelo que você percebe de agilidade, ele pode até se desenvolver na vaga na qual ele não tem conhecimento técnico nenhum, mas o tempo que ele vai levar para fazer isso pode ser bem maior. Então, por isso a importância de aplicar teste de conhecimento específico. O teste de conhecimento de línguas, né, se você exige para um cargo que é um critério eliminatório, conhecimento de outras línguas, então é necessário também aplicar. Agora, se você quer um conhecimento de nível básico, você pode fazer uma prova de conhecimentos gerais e introduzir alguma pergunta em relação a isso, quando não for algo que seja prioritário para essa vaga. Os testes de conhecimento técnico, né, cada função, como eu já falei, ela precisa ter esse conhecimento aprofundado, mas, por exemplo, funções que exigem conhecimento de parte de energia eólica, por exemplo, eu preciso estar perguntando informações relacionadas exclusivamente a esses requisitos, né? Principalmente passo a passo de como fazer qualquer processo. Por mais que a pessoa tenha um conhecimento por um curso que ela fez ou por uma experiência que ela já teve em outro lugar, que muitas vezes são algumas coisas diferentes, mas é necessário que você tenha a base do conhecimento para que você possa passar essa pessoa para uma próxima etapa. E tem os testes psicológicos, que muitas vezes eles são utilizados para definir o candidato. Para realmente, quando eu tenho 2 ou 3 candidatos que mais se enquadram, e dentro desse processo eu preciso realmente encontrar aquele que tem a personalidade mais de acordo com o que a empresa busca, o teste psicológico ele é fundamental para encontrar o melhor candidato. E aí, quais são os testes que são mais utilizados? A gente tem o palográfico, que é um teste que avalia a personalidade, o ritmo de trabalho, a continuidade de trabalho, a produção do candidato, se ele produz mais durante o dia, o início do dia, no meio do dia ou no final do dia, se ele tem algum problema emocional, se ele faz uso de alguma medicação controlada, ou se ele faz uso de excesso de álcool ou de drogas. Tudo isso é possível perceber no teste de personalidade, o teste palográfico. O outro teste que pode ser utilizado é o teste AC, que é um dos testes de atenção concentrada. Certamente quem já tirou a CNH já deve ter feito esse teste. Então ele é um teste que consegue mensurar a capacidade do candidato de se concentrar e de manter o foco em determinada atividade por um determinado período de tempo. Por exemplo, funções que exigem o controle de mercadoria, manuseio de máquina, funções que necessitem o uso da direção. Então, é necessário que se aplique um teste como esse para avaliar o candidato nesses pontos. Ele pode ser aplicado de forma individual ou de grupo também. E só quem pode aplicar os testes psicológicos são os psicólogos, vale a gente ressaltar em relação a isso. E eles são fidedignos, né? Todos são passados por vários estudos e várias propostas para avaliar realmente o candidato de uma forma mais completa. Um outro teste bastante utilizado, que é o teste de inteligência, né? Que a gente chama também o teste QATI, o R1 forma B. Ele é avaliado
além da personalidade dos candidatos, a questão também da inteligência de cada um. Mas que inteligência, né? Nós temos vários tipos de inteligência. Então, nesse teste, você consegue avaliar a inteligência que é necessária para aquela função, de acordo com a função que você está buscando. Em alguns testes também são possível avaliar o nível de introversão, de extroversão, de empatia, de egocentrismo, o nível de intuição, de sensação, de sentimentalismo, de racionalidade, de empatia. Então, assim, hoje nós sabemos que, principalmente nessa nossa realidade atual, de, por exemplo, de pandemia, onde muitas pessoas tiveram que se adaptar e tomar decisões imediatas de uma forma assim muito drástica, né? E aí os testes você consegue avaliar quem tem um nível de resiliência maior, de adaptabilidade maior, de resistência à pressão, a traumas, à ansiedade. Então esses testes eles servem também para isso. A gente sabe que hoje o ambiente de trabalho é onde as pessoas passam a maior parte da sua vida. Então, quando acontece um nível de estresse ou de frustração muito alto, é necessário que haja esse equilíbrio para lidar no dia a dia. E a avaliação psicológica no processo de seleção, ela consegue te mostrar um candidato que tem um potencial maior a superar essas dificuldades no dia a dia, né? E principalmente a lidar com isso da melhor forma possível dentro do ambiente com muitas pessoas. Porque tem pessoas que conseguem lidar com situações estressoras sozinhas, mas não conseguem lidar com situações estressoras com muita gente. Então, o processo de avaliação psicológica, ele também vai conseguir te mostrar esse perfil do candidato, né? Principalmente se é para você trabalhar com muitas pessoas. Então, ele tem esse fundamental importância também. O de QI, que é o de coeficiente de inteligência, que são testes que falam sobre raciocínio lógico, que mensuram o nível de inteligência dos candidatos, e eles podem ser realizados também por meio de prova, que expõe cada indivíduo a situações que leve a mente a buscar a lógica e o raciocínio. E aí eles são feitas classificações de cada um, né? Geralmente representado por números, né? Enumeração de perfil de cada um na quantidade de coeficiente de inteligência. Todos esses testes, né, alinhados à entrevista, a teste de simulação, a dinâmicas de grupo. Se eu vou precisar contratar, por exemplo, uma pessoa que vai estar lidando com outras pessoas, um gestor, então eu colocar situações que simulem também ao feedback, a comunicação, a agilidade, a cobrança. Então todos esses processos eles acabam nos dando uma possibilidade maior de mais segurança na hora de escolher o candidato. E a gente também sabe, vale lembrar que quando uma empresa ela faz um processo de seleção mais coerente, mais fidedigno mesmo, onde você sabe que você vai estar sendo avaliado, que apesar de ter algumas indicações que hoje a gente sabe que em muitas empresas ainda há a questão da indicação, né? Você contrata aquela pessoa que é parente, que é amigo, enfim. E muitas vezes quando a gente faz um processo de seleção desse coerente, dentro do que realmente o candidato espera, a eficiência do processo de seleção ela é muito maior e faz com que o candidato passe muito mais tempo dentro da organização. E isso traz às pessoas, né, o olhar exterior de uma forma positiva. Por quê? Porque acaba levando em consideração a empresa de uma forma organizada, de uma forma mais direta com as pessoas, e isso é muito positivo tanto para a imagem da empresa quanto das pessoas que estão se candidatando dentro daquela vaga. Então, por isso é importante deixar visível para essa instituição a importância disso, de um processo de seleção coerente. E ainda dentro desse processo de seleção em si, vale a gente ressaltar a importância dos feedbacks, tanto do feedback positivo quanto do feedback negativo. Feedback positivo é aquele confirmando que o candidato foi aprovado e que ele está passando por todas as etapas. E o feedback negativo, né, que é a forma de você ser transparente com o candidato. Então, expressar para ele os motivos dele não ter sido classificado,
agradecer de forma mesmo espontânea, de forma mesmo carinhosa, porque o candidato ele se dispôs a ir, ele passou tempo, ele teve um custo. Então, enfim, dar esse feedback é muito importante para o candidato, né? E muitas empresas pecam nesse aspecto por não dar um retorno do candidato depois que ele fez o processo de seleção. E isso acaba muitas vezes desanimando e deixando uma imagem negativa para a empresa. Então, por isso que isso é muito importante. E quando a gente olha para o processo de desenvolvimento da equipe, o processo de seleção ele é esse caminho para que o candidato, para que o colaborador ele se desenvolva dentro da instituição. Não adianta eu fazer um processo de seleção coerente, com prova, com teste, com avaliação de perfil, com a entrega do feedback, se eu não tiver um acompanhamento dele dentro da empresa, né? Não é viável nem para a empresa e nem para o colaborador. Então, é necessário que haja um acompanhamento, que haja um desenvolvimento desse profissional para que ele possa entregar bons resultados dentro da empresa. E como é que eu faço isso? O primeiro passo é eu acompanhar, eu integrar esse colaborador. O que é integrar? A primeira semana dele de trabalho, o primeiro dia dele de trabalho, ele tem que ser apresentado à instituição, as regras, as responsabilidades. Eu preciso criar um manual do colaborador para que ele entenda, né, quais são os processos que vão acontecer a partir dali e o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer dentro da organização. Isso é de fundamental importância que aconteça para que eu consiga evitar um turnover, evitar um desligamento dele no final. Eu trabalhar os aspectos emocionais, de qualidade de vida, desenvolvimento humano, de carreira, plano de carreira dessa pessoa dentro da organização. Então, tudo isso está dentro do processo de desenvolvimento da equipe dentro da instituição. E quando isso não acontece, o que é que gera? Absenteísmo, né? Faltas, desligamento. Uma ferramenta que é muito interessante, que eu posso aplicar como meio de avaliar a minha equipe e saber se eu estou ou não com a minha equipe satisfeita, é uma pesquisa de clima organizacional. A partir dessa pesquisa de clima, eu consigo identificar quais são as fraquezas que a empresa tem, quais são os pontos de melhoria e aonde que ela precisa trabalhar para que ela possa desenvolver essa equipe. Essa pesquisa de clima ela pode ser aplicada no início do ano, né? E trabalhar todas as ações que foram definidas naquele início do ano e no final do ano reaplicar como uma forma mesmo de perceber se os pontos que foram definidos lá no início melhoraram, né? E se teve um índice de engajamento maior das pessoas durante esse período. Isso também é desenvolvimento da equipe, isso também é promover a equipe uma gestão do que você espera de cada empresa. Um outro ponto importante quando se fala de desenvolvimento de equipe é criar um plano de avaliação de desempenho do colaborador. Por que muitas empresas contratam as pessoas e deixam as pessoas lá trabalhando por 2, 3 meses, às vezes oferecem um valor de salário, depois que ela passa do período de experiência é que aumenta o salário. Então, assim, são situações como essa que desmotivam as pessoas e que fazem muitas vezes delas não passarem os 3 meses de experiência, né? Então, o que acontece? O processo de avaliação de desempenho, ele é essencial nos primeiros 3 meses e manter isso no decorrer do período que esse colaborador está dentro da empresa. De que forma, né? Eu posso criar uma avaliaçãozinha nos primeiros 45 dias do colaborador novo, eu chegar, perguntar como é que está o desempenho dele, o que ele já aprendeu, o que é que ele está tendo dificuldade, e eu trabalhar esses aspectos aos próximos 45 dias, que é onde fecha o ciclo de 3 meses. E quando finalizar esse período, né, de experiência, eu certificar com esse candidato se realmente ele está pronto para dar continuidade nesse processo ou não, né? Ou se ele precisa de mais algum processo de evolução, de treinamento ou de desenvolvimento. Muitas vezes também o candidato ele não se adapta, ele mesmo não está se adaptando na função por uma questão pessoal dele, e aí ele precisa ser desligado.
E aí vale fazer essa avaliação. Quais são os quesitos que estão fazendo com que as pessoas estão saindo da empresa? É desmotivação? É o salário que está incompatível? É a liderança? Quais são os aspectos? Isso tudo pode ser avaliado no processo de pesquisa de clima organizacional também. E o outro ponto de avaliação de desempenho que nós estamos colocando aqui é acompanhar esse colaborador após esse período de experiência, né, nesses 3 meses. E dentro desse processo, a gente criar um plano de desenvolvimento individual. Que o que ele é? É avaliar a individualidade de cada colaborador no seu setor. E quem que faz isso? O próprio líder da organização. E lembrando que para isso o líder ele precisa estar preparado para avaliar esse aspecto como um todo. Não somente a avaliação no quesito de técnica, do que ele já aprendeu, de qual curso que ele está fazendo, se ele buscou se qualificar para aquela função, mas também preparar esse líder para avaliar os aspectos emocionais, porque muitas vezes o colaborador ele não está conseguindo executar um bom trabalho, ele está esquecendo do trabalho, ele está trabalhando de uma forma desorganizada que está causando prejuízo para a empresa. E muitas vezes isso está acontecendo porque ele está passando por algum problema emocional. E quando o líder ele não está preparado para perceber isso, ele acaba demitindo o colaborador, ou ele acaba trocando ele de função, ou ele acaba fazendo alguma coisa que faz com que a pessoa não se desenvolva. E quando o colaborador ele é afastado do trabalho, ele é demitido com algum problema de saúde, isso também pode causar um prejuízo para a empresa, quando ele vai buscar os direitos dele, né, entre aspas, porque ele estava em processo de adoecimento e não foi percebido isso. Nós sabemos que hoje uma das doenças que mais afastam as pessoas do ambiente de trabalho é a síndrome de burnout, que ela é causada pelo excesso de problemas dentro do ambiente de trabalho, né? Que é o excesso de adoecimento emocional, que é o esgotamento emocional relacionado às atividades e às rotinas de trabalho. E isso a gente encontra muito. Se a gente for parar para conversar com as pessoas dentro da organização, a gente só ouve falar nesse excesso. Mas o que é que as pessoas estão fazendo dentro da organização para minimizar esses danos e para fazer com que as pessoas trabalhem de forma mais organizada, mais satisfeita e, consequentemente, produzindo mais, né? Então, são pontos que devem ser avaliados através desse processo de desenvolvimento da equipe, que ele pode ser feito com um conjunto, né, com todos, ou individual. Individual é quando é o plano de desenvolvimento individual, que é o PDI. Né? E a avaliação de desempenho ela é geral e ela pode ser avaliada também dentro dessa pesquisa de clima organizacional que a gente já conversou aqui um pouco sobre ela. Dessa forma, o processo de desenvolvimento da equipe ele está muito ligado aos processos internos, né? A realização internos, deixar isso de uma forma mais fluida, deixar isso de uma forma mais organizada, para que a organização consiga andar de forma sustentável, né? E aí algumas estratégias para que isso aconteça é alinhar a expectativa e as atividades de cada colaborador. Eu não posso ter na minha equipe alguém que esteja sonhando de uma forma que a minha empresa não tem condição de chegar. Da mesma forma, eu não posso ter na minha equipe alguém que a minha empresa esteja querendo chegar num ponto muito alto e essa pessoa não esteja sonhando de acordo com isso. Então eu preciso alinhar, isso parece muito óbvio, mas infelizmente a gente ainda encontra empresas onde o colaborador ele almeja um sonho mais alto, ele já fez curso superior, ele se qualifica, ele busca, né, capacitações e a empresa não reconhece isso e não faz com que ele se sinta engajado e motivado a ele crescer ali dentro. Então, o primeiro ponto para manter o desenvolvimento das pessoas alinhar a expectativa e a atividade de cada colaborador, né? O outro ponto é desenvolver as pessoas, capacitar, desenvolver, promover conhecimentos dentro da empresa. E eu não me refiro conhecimento somente de parte técnica. Por exemplo, tem empresas que compram um produto novo e não capacitam as pessoas para
entender e para vender aquele serviço. Ou então capacitam apenas uma equipe, a outra equipe que mesmo que ela não trabalhe com aquilo, mas ela precisa conhecer a empresa como um todo, ela precisa saber o que que tem de novo dentro daquela organização, né? Para que ela possa cada um vender a sua parte, né? Vender o seu serviço. E aí dessa forma, a parte de desenvolvimento da equipe entra como a questão de desenvolver as pessoas, capacitar não só nos quesitos técnicos, mas também no comportamental, desenvolver habilidades de relacionadas às emoções, à gestão dos conflitos, à comunicação, a esses pontos que a gente sabe que é fundamental no dia a dia do colaborador. A comunicação ela tem que ser muito clara, né? Um outro ponto para manter uma boa desenvolvimento das pessoas é deixar isso muito claro, né? Ser transparente dentro da organização, de acordo com as mudanças. Se a empresa está pensando em mudar algo, ela precisa ser muito clara para o colaborador em relação a isso. Utilizar uma linguagem simples com as pessoas, deixar isso de forma muito bem entendida para cada um, dar feedback sempre que possível, não deixar colaborador fazer algo de errado e não dar esse feedback, deixar para chamar depois, deixar para chamar quando tiver todo mundo junto, não. É ser claro e objetivo e falar e se comunicar da melhor forma possível que desenvolva as pessoas. E um ponto tão importante que a gente já falou sobre isso é ser transparente, né? Dentro do processo de desenvolvimento de equipe, isso é de fundamental importância, né? Mostrar de fato os resultados, mostrar de fato também as coisas que não são tão boas assim, mas que a empresa está tentando superar e a ajuda de cada um é fundamental para que ela consiga. Então, ser transparente, mostrar os benefícios de médio, curto e longo prazo, conectar as pessoas com esses objetivos, fazer com que as pessoas se sintam parte deles também. E aí isso começa, é claro, no processo de seleção, mas como eu falei no início, ele está para além desse processo, né? O processo como um todo, ele vai até o processo final daquele colaborador dentro da empresa, seja no momento da aposentadoria ou seja no momento do desligamento. Mas é fazer com que todo o momento em que ele esteve ali dentro, ele possa ter sido parte fundamental para que aquela empresa esteja evoluindo. Da mesma forma é o colaborador. Se ele não tem motivos para se desenvolver, para crescer, pessoais, eu sempre digo, a empresa ela tem parte fundamental nisso, de desenvolver as pessoas e de fazer elas buscarem realizar sonhos pessoais, mas alinhados ao ambiente de trabalho. Se não houver isso, certamente as pessoas vão estar lá trabalhando, mas sem um objetivo em comum, sem um objetivo maior. E isso faz com que as pessoas façam as coisas de qualquer forma. Então, trazer à tona sempre que possível a questão do sentido do trabalho, da importância daquela função, daquela profissão para o meio ambiente como um todo, para a organização, para a comunidade, enfim, né? Todos esses processos, eles são caminhos para que eu consiga ter uma equipe sólida e forte, né? E nesse momento que estamos vivendo, especialmente, desenvolver a equipe, preparar a equipe para esses momentos de turbulência que acontecerão, é de fundamental importância. Trabalhar os aspectos comportamentais, trabalhar os aspectos emocionais e trabalhar os aspectos técnicos, né? Para que a gente possa conseguir, de fato, uma equipe que produza, mas que produza acima de tudo com qualidade, com sustentabilidade, né? Por muitos e muitos tempos, né? Então, basicamente, o nosso assunto é esse, o que a gente está concluindo em relação a recrutamento, seleção e desenvolvimento de equipe, basicamente é esse.
Vocês receberam aí uma quantidade bem legal de material. Eu peço que vocês deem uma olhada. Tem alguns modelos que vocês podem adaptar para a realidade de vocês. Quem já trabalha no setor de RH ou não, quem é líder, quem é gestor, mas também quem está querendo entrar para esse mercado. A importância de se conhecer e a importância de saber quais são as suas forças, né? Quais são os seus valores e o que é que você tem de importante que vai contribuir com o setor de RH em si. É muito importante que você faça essa avaliação para que você busque se desenvolver quanto profissional. E aí vocês receberam alguns materiais. Em breve a gente vai se encontrar de forma virtual para tirar qualquer dúvida que possa ter surgido. Então até aqui eu agradeço e a gente se encontra, né, no domingo pela manhã para que a gente possa discutir mais ainda e, claro, né, fazer também uma atividade que vai nos ajudar no nosso autoconhecimento, que tanto para quem está entrando no mercado de trabalho é interessante, mas também para quem já está atuando, seja no setor de recursos humanos ou não, né? O processo de autoconhecimento ele deve ser constante, principalmente quando a gente trabalha com pessoas, tá certo? Então, muito obrigada e até mais.